O parlamento da Coreia do Sul vai decidir em 72 horas se abre ou não o processo de impeachment contra o presidente. Sobre esse assunto, também outras questões internacionais, como a situação na França. A nossa entrevistada agora é a doutora em Direito Internacional, professora Priscila Caneparo, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes. Doutora, começando sobre a Coreia do Sul, né? Nessa semana, o que aconteceu lá chamou a atenção de todo mundo, além das questões jurídicas, né? Questões que são também a área da senhora. Claro que a situação política do presidente é muito delicada porque ele não tem, não é, doutora, o apoio do parlamento. Então, ao que tudo indica, esse processo vai ser aberto. Agora, a consequência, aí, claro que os dias vão dizer, mas de qualquer forma a situação política dele é delicada, não é? A situação política dele, né, com essa tentativa de golpe, se tornou praticamente insustentável. Então, a gente tem que entender todo o contexto, né, dessa figura do então presidente da Coreia do Sul. Primeiro ponto, ele foi eleito com uma margem muito pequena de vantagem nas eleições que justamente ele conseguiu chegar ao cargo do presidente. A margem de vitória dele foi de 0,8%, o que denota já uma consequência de uma sociedade polarizada sul-coreana. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é o fato dele ter sido um outsider da política. Ele veio de uma promotoria muito enraizada contra a corrupção e ele chega no poder justamente com escândalos de corrupção atrelados à sua mulher, a primeira-dama, cujo qual ele barrou qualquer investigação. Então, a população sul-coreana ela se viu justamente subrepresentada dentro dessa perspectiva justamente de se ter uma figura combativa à corrupção. Eu acho super importante deixar aqui muito claro que a Coreia do Sul hoje tem um problema endêmico em relação à corrupção. Então, isso não é apenas próprio, pontual, que a população se viu nessa necessidade de se ter, por assim dizer, uma representação própria do combate à corrupção, mas sim por conta de ser um problema societário, político, endêmico já ao longo de tantos governos na Coreia do Sul. E, por último, aí a gente chega nessa tentativa de golpe de Estado. Basicamente, o que a gente tem que entender nesse momento é que o presidente decaiu muito em popularidade. Hoje a gente observa uma popularidade inferior a 20% desse presidente. Então, o que a gente prospecta é uma falta de governamentabilidade. O que ele tentou fazer foi justamente, como ele perdeu as eleições midterms, que basicamente são as eleições legislativas, ele tentou fazer com que recuperasse a governamentabilidade através justamente de uma sobreposição de poder do executivo frente ao parlamento, o que não deu certo. Primeiro ponto, o parlamento, ele não entendeu que estava vinculado a esse decreto presidencial e, segundo, a população sul-coreana se revoltou e, inclusive, foi até o parlamento para impedir que as forças militares invadissem esse parlamento. Então, muito provavelmente, nós teremos, sim, a abertura do processo de impeachment contra o presidente sul-coreano e aí a gente tem duas fases, eu acho super importante a gente destacar. Quais são essas fases? A primeira fase é a fase parlamentar. Então, basicamente, 2/3 do parlamento sul-coreano tem que aprovar essa abertura do processo. E a segunda fase, a gente vai para a Corte Constitucional. Nós temos que ter mais de 6 juízes sul-coreanos aprovando o impeachment do presidente sul-coreano. Já ocorreu um impeachment, de fato, na Coreia do Sul em 2016 e em 2004 tentou-se fazer um impeachment do então presidente, mas não se passou justamente na Corte Constitucional. Então, são duas etapas que a gente tem que conjugar para ocorrer o impeachment desse presidente. Professora Priscila, agora as perguntas dos comentaristas aqui da Jovem Pan, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. A sua pergunta, Dora. Ô, Thiago, só te pergunto o seguinte, eu quero fazer duas perguntas para a professora, posso fazer do mesmo, é porque uma é Coreia e outra é França, tá? Pode fazer, então, faz a da Coreia e depois vai para a França, sem problema, Dora. Tá bom. A Coreia, a coisa muito rapidinha. Além do processo constitucional, além do processo parlamentar e depois constitucional, o presidente, nesse caso, ele é passível de ser punido ou passar por algum processo criminal também? Sim. Dora, vamos lá. Existem duas prospecções aqui. Uma primeira prospecção dele ter já um processo criminal vinculado a toda a questão que envolve seu governo por conta da corrupção, né? Disse que ele abafou muitos casos de corrupção dentro do seu governo, inclusive da sua mulher. E segundo, em relação a essa estrutura de golpe de Estado, sim, por crime contra o Estado, atentado contra o Estado. Então, cabe sim uma responsabilização não apenas política, que é o caso do impeachment,
mas também jurídica na perspectiva criminal. Pode seguir, Dora. Tá bom, então vamos para a França. O que está acontecendo? Onde foi que o Macron errou? Isso tudo está acontecendo por causa daquela barbeiragem lá dele de antecipar as eleições legislativas, depois que perde a eleição, antecipa a eleição legislativa e perde também na eleição legislativa, ou não tem nada a ver? A responsabilidade dessa confusão não é exclusivamente do Macron? Dora, a realidade francesa, ela é confusa por si só, né? Primeiro ponto, na perspectiva política. Segundo, por conta de algumas atitudes do Macron. Por que eu falo que a perspectiva francesa é tão difícil da gente entender? Porque a França, bem como Portugal, eles vivem um sistema de governo muito diferente daquele que nós entendemos como normal, né? Ou, por assim dizer, corriqueiro, que é tanto o presidencialismo quanto o parlamentarismo. A França e Portugal, eles vivem no semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Então, é uma mistura do que a gente tem no Brasil e, por assim dizer, uma mistura do que a gente tem no Reino Unido. E dentro dessa premissa, a gente tem que entender o seguinte: a população elege o presidente, que é o Macron, né, nesse momento. E o Macron, ele faz, por assim dizer, a nomeação do primeiro-ministro. E o que acontece? Quando o Macron nomeia esse primeiro-ministro, ele não pergunta a opinião do parlamento. Existe uma independência, sim, funcional entre o poder executivo, indicação de primeiro-ministro, e do parlamento também. Mas, geralmente, até para ter uma governamentabilidade, o que acontece? O Macron, o presidente, vai perguntar para o parlamento se o parlamento tem alguma objeção em relação a esse nome indicado para primeiro-ministro. O Macron não fez essa pergunta. E aí vem a consequência prática. Por que ele não fez essa pergunta? Justamente porque ele está com algumas rusgas em relação ao parlamento por ele ter convocado essas eleições antecipadas que seriam em 2027 parlamentares. Né? E aí vem todo o embrolho jurídico por conta dessa antecipação e por conta também dele não conseguir manter um bom diálogo com esse parlamento. O que a gente prospecta? Que o parlamento justamente fez a moção ao voto de desconfiança, que é justamente retirar esse primeiro-ministro do cargo, que o parlamento tem esse poder, bem como no parlamentarismo, na França também se abraça. Mas uma segunda premissa é justamente o seguinte: será que o Macron agora aprendeu a lição e vai conversar com o parlamento para indicar esse primeiro-ministro? O que a gente tem observado nas últimas falas e nas últimas manifestações do Macron é que ele não aprendeu a lição. Ele está tendendo a indicar um novo primeiro-ministro a partir da sua própria vontade. Não é que ele não possa, mas não é o ideal, porque a gente viu que deu uma moção ao voto de desconfiança que faziam anos que não acontecia isso na França. Nelson Kobayashi. Professora Priscila, boa noite, é um prazer falar contigo. Eu quero voltar para a Coreia do Sul e pedir uma explicação sua para maior compreensão nossa e da nossa audiência a respeito da lei marcial, que foi o objeto aí pelo qual tentou modificar a situação na Coreia do Sul o presidente. Nós temos algum paralelo no Brasil para a gente visualizar melhor o que pretendia o presidente, como é que isso impactaria os direitos fundamentais lá na Coreia do Sul? Bom, vamos lá, né, Kobayashi? A gente tem um paralelo muito claro aqui no Brasil que se chama Sistema Constitucional de Crises. Então, é quando a gente consegue flexibilizar alguns direitos ou todos os direitos, no caso do estado de sítio, e também alguns no caso do estado de defesa. No caso brasileiro, né, essa lei marcial, entre aspas, que é um decreto presidencial aprovado pelo parlamento antes ou depois da decretação, a depender se é estado de sítio ou estado de defesa, a gente tem, por assim dizer, algumas situações maiores do que na Coreia do Sul. Quais são essas situações? Então, por exemplo, se a gente tem uma catástrofe natural no Brasil, eu, presidente da República, posso decretar estado de sítio e, passado o lapso temporal do estado de sítio, pode ser decretado estado de defesa, e passado o prazo do estado de defesa, pode ser decretado estado de sítio. Estado de sítio no Brasil é para situação extremamente grave. Então, por exemplo, resposta à agressão armada, ineficácia do estado de defesa e também uma decretação em caso de guerra. Em caso de guerra, a gente tem essa flexibilização de todos os nossos direitos fundamentais, inclusive nessa possibilidade, assim, uma previsão de pena de morte. Então, quando a gente fala que há possibilidade de pena de morte no Brasil, é justamente nesse caso de decretação de estado de sítio por questão de guerra. Quando a gente vai para a Coreia do Sul, o paralelo em relação a esse estado de sítio é justamente essa lei marcial decretada pelo presidente. Qual foi a argumentação do presidente? Foi justamente 2 pontos interligados. O primeiro ponto, que existia uma ameaça nacional,
justamente vindo das forças comunistas da Coreia do Norte. A gente sabe que tem um problema muito sério, histórico ali na fronteira em relação à Coreia do Norte, até porque a Coreia do Norte é uma potência nuclear. E o segundo ponto é que, como o presidente perdeu as eleições de meio termo, que é justamente a composição do parlamento, ele fez um link desse problema da Coreia do Norte em relação justamente às pessoas que compõem esse parlamento, que são os democratas, né, os democratas da Coreia do Sul, ligando-os às forças justamente sul-coreanas, às forças norte-coreanas. Então, basicamente, o que a gente observa é que o presidente falou, olha, se eu não decretar essa lei marcial, esse estado de sítio, por assim dizer, em paralelo brasileiro, nós estaremos colocando em risco a nossa soberania nacional. Seria como se fosse um prenúncio de guerra, vamos colocar assim, dentro do território da Coreia do Sul. Então, ele tem esse poder, mas aí vem a questão, será que se justifica? Será que essa justificativa da lei marcial corresponde à realidade? Ou ele tinha interesses políticos obscuros com essa decretação da lei marcial? O que se observa é que talvez ele tivesse interesses pessoais com essa decretação desse estado de sítio ou dessa lei marcial. Bom, professor, uma última questão e mudando de novo de assunto, tivemos nessa quarta-feira uma informação que chamou a atenção porque a Prêmio Nobel da Paz, por fazer uma luta, né, em favor dos direitos humanos, ela estava presa no Irã, mas ela foi solta provisoriamente por questões de saúde. A senhora acha que isso pode criar alguma possibilidade dela ser efetivamente solta e isso muda alguma coisa no país ou é algo pontual e ela só sai por causa de questões de saúde? Ainda que nós tenhamos a pressão da Anistia Internacional, ainda que nós tenhamos pressão da Organização das Nações Unidas, que justamente falam, primeiro, ela é uma perseguida política pelo governo iraniano. Segundo, ela está com um problema sério de saúde, inclusive compactuado com as condições carcerárias iranianas. A gente não observa que o Irã vai mudar a sua postura. E explico por quê. Ela saiu da prisão justamente por um problema de saúde e o Irã falou o seguinte, eu lhe dou uma licença da prisão por 3 semanas. Só que essas 3 semanas não serão descontadas da comutação da pena dela, ou seja, é como se ela não estivesse cumprindo pena. E o Irã falou, eu não vou abrir mão de encarcerá-la novamente porque ela continua liderando um movimento que se chama Mulheres, Vida e Liberdade no Irã, que é justamente contra a utilização de vestimentas, do hijab e do niqab, principalmente para garantir a emancipação da mulher. E a gente sabe que o Irã não tem um interesse nessa emancipação da mulher e, principalmente, considera ela subversiva ao regime. Então, ela tem, né, por ter até uma perspectiva de notoriedade internacional, um aspecto muito relevante para o Irã colocar ordem no país no sentido do quê? Vou continuar reprimindo os direitos das mulheres. Então, é muito pouco provável que a gente tenha uma reversibilidade da pena dela. Professora Priscila Caneparo, de Direito Internacional, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, explicando para a nossa audiência sobre essas questões internacionais. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite.